meu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu que cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu que cuido de você. Cuide dos detalhes, cuide dos detalhes. Cuido do seu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuide dos detalhes, cuido do seu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Meu pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, não quer da minha parte que cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só um pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só um pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa roupa e me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão do teu colo altíssimo. Não há terror, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o se ver. Amém, amém. Olha, eu escolhi esse tema de hoje porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem e que às vezes a gente acha que é o grande problema. Por exemplo, ritmo musical, instrumentos musicais, e a gente acha que o problema do carnaval está no ritmo, está nos instrumentos, mas não tem nada a ver. Eu vou fazer esse louvor agora aqui no ritmo carnavalesco, e vai ser para a honra e glória do Senhor. Porque não existe, Satanás não tem nada. Ele não é dono de nada, ele não é dono de instrumento, ele não é dono de ritmo, ele não é dono de nada. Ele não tem nem a chave da casa dele, que Jesus já tomou faz tempo. E esse louvor aqui é o louvor favorito do nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia. Eu vou tocar porque eu sei que ele gosta. Eu já fiz ele dançar com essa música, viu? Assim, ó. Saber
Amém, amém. É isso aí. Tudo é dele, tudo por ele. Eita. E porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, sempre amém, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, sempre amém. Quão profunda a riqueza do saber conhecer Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos de ser. Ei, e quão profunda a riqueza do saber conhecer Deus. Quão insondáveis seus juízos de ser. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. Eita, a ele, somente a ele, toda honra, todo louvor e toda glória. Amém, irmão? Amém. Aí vocês vão dizer, esse cara parece que é muito louco, ele vai tocar samba aqui, louco. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh. Sou pequeno demais para tua paz entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sabe todas as vidas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o teu Senhor é teu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as vidas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o teu Senhor é teu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém, irmãos, amém. É assim, sabe, não tem nada a ver com ritmo, tem a ver com adoração, tem a ver com estar honrando sempre aquele que é o único, o alfa e o ômega.
E agora meu irmão aqui vai puxar em ritmo de reggae. Olha, tô fazendo de propósito, viu? Vamos embora, Xande. Antes de eu falar, vou cantar mais sobre. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, só pra se com a vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, incrível. Oh, me deixa às 99 só pra me lembrar. Não posso comprar envelhecer, mesmo assim se errou. Oh, impressionante, incrível, usar o amor de Deus. Eu fui, mas meu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, todo seu preço. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, usar o amor de Deus. Oh, me deixa a 99 só pra me lembrar. Não posso comprar, envelhecer, mesmo assim se enterrou. Oh, impressionante, incrível, usar o amor de Deus. Da luz para a sombra, escala de manhã pra mim. Olha, de mentira pra me encontrar. Da luz para a sombra, encontrar. Posso comprar, oh, impressionante, incrível, usar o amor de Deus. Oh, 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 aí ele tem lá um vídeo agora. Sob o trono de justiça
leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Maranata. Todo culto a gente fala essa palavra, né? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Maranata significa vem, Senhor Jesus, mas será que estamos prontos para esse dia? Para o dia do Senhor, um dia em que Ele voltará, um dia em que Ele vai chegar com toda a sua glória. Esse dia há de vir, e os sinais dizem, mostram que esse dia não está tão longe. Será que nós estamos preparados, irmãos? É fácil falar Maranata, mas Jesus falou, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé ainda sobre a terra? E às vezes eu fico me perguntando, será que a igreja está pronta? Será que a noiva está pronta para a volta do noivo? Porque ele veio como um cordeirinho e ele morreu na cruz por nós. Ele derramou seu sangue precioso no madeiro. Mas dessa vez ele não vai voltar como um cordeirinho. Ele vai voltar como um leão. E quando ele rugir, vai estremecer os quatro cantos do mundo. Vai estremecer. E ele veio para ser nosso advogado. Ele veio para nos defender perante o Pai e clamar por misericórdia por nós. Afinal de contas, Ele foi 100% homem. Ele sabe o que é ter essa carne corruptível que nós temos. Nós não temos um corpo glorificado ainda, mas vamos ter quando Ele voltar. Mas Ele não vai voltar como nosso advogado, Ele vai voltar como nosso juiz. E Ele vai julgar as nações. Precisamos estar preparados e prontos para esse dia. Aí sim, podemos com toda convicção dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer mais uma canção e depois a gente vai dar início à nossa programação. Afinal de contas, os semeadores é assim, a gente tem um tempo de louvor, para que a gente se desconecte do mundo lá fora e comece a entrar em conexão com Deus. Dom Paulo diz que quem louva, ora duas vezes. Aprendi isso com ele e é uma verdade que eu carrego comigo. Quando eu estou louvando, eu estou orando, eu estou aqui conversando com o papai. E esse louvor nos aproxima de Deus e faz com que a gente esteja mais preparado para receber a palavra, que é a segunda etapa dos semeadores, é a preleção. É onde o pastor irá falar sobre o tema que foi proposto. O terceiro momento dos semeadores, para quem nunca veio, é o momento de tirar dúvidas. Afinal de contas, num culto dominical, a gente não tem como parar para o pastor e dizer, ei pastor, não entendi não, repete aí. A dinâmica de um culto não permite isso, mas os semeadores têm esse tempo para a gente tirar dúvidas sobre o tema que foi proposto. E o nosso quarto momento é o momento koinonia, é o momento de dar o abraço no irmão, de dizer que bom que você está aqui de novo, que bom que você veio, como foi sua semana, e dar um abraço e conversar. E esse momento a gente faz como um bom crente, comendo. Aí tem um lanchinho ali, está todo mundo convidado no final, tem um cafezinho, tem uma bolachinha com patê, o famoso patê dos semeadores, tem um bolinho. Então no final está todo mundo convidado para o nosso lanchinho, que é o nosso momento koinonia. Afinal de contas, isso é um ministério de comunhão também, além de ser um ministério pedagógico. Então vamos fazer o último louvor antes de começar. E esse louvor fala de oração.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar sem sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando eles têm suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Vai na frente, abrindo caminhos, quebrando porém, virando de si, ordena os anjos pra caminho lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem confia, caminha consigo, de quando ele vira. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então, irmãos, basta somente esperar. Espere com fé. O que Deus irá fazer. Glória. Porque Ele vai estender as suas mãos, e quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve. Então ouve. Sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando desvios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem confia, caminha contigo, enquanto te dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Muito louvor. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Pode acender as luzes. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que bom que hoje é quinta-feira. Afinal de contas, quinta-feira é dia de semeadores. Agora é dia de semeadores. Antigamente era segunda, né? Agora aqui na paróquia do Espírito Santo, quinta-feira é dia de semeadores, é dia de semear.
essa preciosa semente que é a palavra de Deus. E quem somos nós, semeadores? Nós somos um bando de loucos. Somos loucos por Cristo. Claro que sim, claro que somos loucos. Mas nós somos, acima de tudo, semeadores da palavra. Nós jogamos semente. Tudo que fazemos aqui é jogar essa semente que é a palavra de Deus. E quando jogamos essa semente, jogamos na esperança dela germinar, dela cair em solo fértil. Afinal de contas, a parábola do semeador conta que pelo menos uma quarta parte de todas as sementes vão cair em solo fértil. Eu tenho certeza que aqui hoje está cheio de solo fértil. E que essa semente preciosa, ela vai germinar e ela vai dar frutos a 1 por 30, a 1 por 60 e a 1 por 100. Como diz a parábola dos semeadores. Então é isso que nós fazemos. Nós jogamos essa preciosa palavra. E nós fazemos isso porque nós cremos que essa palavra, ela transforma, ela muda, ela salva, ela cura, ela tem poder. O fato de estarmos aqui levando essa palavra para vocês é irrelevante por sermos nós, por ser o pastor. Isso não tem a mínima importância. A semente é muito mais importante do que o semeador. O semeador, ele apenas joga a semente. E quando ela germina, não tem nada a ver com o talento do semeador. Não tem nada a ver, não, porque o pastor é muito ungido, não, porque esse pastor é poderoso. Não tem nada a ver com a gente. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, ele faz com que essa semente possa germinar e dar fruto. E eu tenho certeza que aqui na paróquia do Espírito Santo, onde ele se sente totalmente em casa, afinal de contas é a casa dele, ele vai fazer com que essa semente possa germinar e dar frutos. E a palavra hoje, ela é muito poderosa, ela é muito importante, porque nós escolhemos um tema um tanto polêmico, né? O título é "Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém", né? Vocês conhecem essa frase do apóstolo Paulo? Por que escolhi essa frase? Porque escolhemos essa frase para falar de algo que é muito pertinente, está à porta aí, que é essa festa, o carnaval. A gente queria quebrar alguns tabus, trazer informações preciosas e corretas sobre esse assunto, lançar alertas e também mostrar a vocês que o pior do carnaval não tem nada a ver com ritmo, não tem nada a ver com instrumento, não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com fantasia, mas com o que está por trás de tudo isso. E o que está por trás de tudo isso realmente é um problema para nós cristãos. Por isso que às vezes não convém estar numa festa como essa. Mas eu vou deixar de falar muito porque o convidado da noite é meu pastor querido, André Barreto. Eu queria que você recebesse com muito carinho. Venha para cá, meu pastor. Esse pastor querido aqui foi ele que, vou dizer assim, foi ele que me evangelizou dentro do Ministério dos Semeadores. Eu estava ainda muito verdinho, um neófito ainda, quando ele teve a coragem de me colocar como coordenador do ministério. Isso aí, sei lá, uns 8 anos atrás. E eu, assustado, disse não. Mas disse que um homem tem que ter uma mulher sábia do seu lado, né? E a minha mulher disse: se Deus está mandando, eu diga assim. E eu aceitei morrendo de medo, mas para a honra e glória do Senhor, eu permaneci por muitos anos à frente do Ministério dos Semeadores, junto com o pastor André Barreto. Depois ele saiu e o pastor Luna entrou no lugar dele, e aí tivemos uma caminhada muito linda também junto. E depois de 10 anos de ministério, de 10 anos lá na Trindade, eu vim para cá, para a Paróquia do Espírito Santo. E estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando aqui da casa. Quem está aqui pela primeira vez? Olha só, que coisa boa. Sintam-se em casa. Paróquia do Espírito Santo está aqui. Culto todos os domingos e quartas. Domingo às 16 horas, quarta às 19h30. Inclusive, próxima quarta, quem vai pregar sou eu.
Você vem, viu, meu pastor, para me dar uma força. E aí, temos os semeadores nas quintas-feiras a cada 15 dias. Tivemos a semana passada, mas como na próxima semana é carnaval, a gente antecipou. E o próximo vai ser no dia 13 de março. Mas depois, no final, eu falo sobre o próximo tema e o pastor. Amém? Vou deixar vocês com o nosso preletor da noite. Queria que vocês estendessem as mãos para que a gente orasse por ele. Pai querido, Pai amado, esse aqui teu servo, Pai, que veio aqui ser portador da tua palavra, Pai. Apenas um porta-voz, Senhor. Unge os lábios dele para que ele seja boca tua nessa noite, Pai. Que ele diminua, Senhor, para que tu cresças nessa noite. E que ele possa trazer essa preciosa semente que é a tua palavra. E que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um dos que vieram aqui hoje para receber essa porção de bênção, Senhor. Abençoa todos que estão aqui hoje, que saíram de casa depois de um dia de trabalho, mas vieram aqui na esperança de ouvir a tua palavra, Pai. E eles vão levar, sim, essa palavra para casa. Abençoa o nosso preletor que vai estar aqui ministrando a tua palavra, Pai. Usa-o conforme a tua vontade, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, Amém. Boa noite, irmãos. Acho que dá para todo mundo me ouvir assim, dá? Dá. Pronto. não foi na filmagem, tá? Tá filmando ali. Senão não Tem que transmite. falar. Você é chique. Tudo bem com vocês? Tudo paz. Que bom estar aqui. Poder partilhar desse tema, desse assunto. Que todo ano é a mesma coisa. É verdade. Todo ano é a mesma coisa, a gente não cansa de falar, o povo não cansa de perguntar, mas se necessário é que assim seja, né? Que a gente possa estar trazendo sempre esclarecimento a respeito disso. Quero dizer que é uma alegria grande estar aqui, me sinto em casa realmente, na presença dos meus amigos e irmãos aqui, estou muito à vontade. E não é uma palestra, é um bate-papo, uma conversa que a gente vai ter aqui e a gente vai refletir sobre isso, a gente vai desenvolver aqui propósito de Deus para a nossa vida, a respeito dessa temática, a respeito de tudo que Deus tem para a gente hoje aqui, amém? Amém. Vamos lá, eu preparei um materialzinho aqui para facilitar para a gente acompanhar e deixa eu pegar minha Bíblia, vamos deixar aqui. Se você trouxe sua Bíblia, deixa ela posta aí também, que a gente vai usar. E hoje eu trouxe um de crente, viu? Porque se o capa não se converteu hoje, a gente vai ser... Vamos lá. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Passa aí, irmão. Vamos entender o significado dessas palavras, primeiramente, tá? Lícito é um adjetivo substantivo masculino que quer dizer direito, que é conforme a lei, aos princípios do direito, que é justo ou permitido. A palavra convém significa ser adequado, útil, proveitoso, decente ou ser do parecer de outrem. Também pode significar concordar, combinar ou ser conforme. E convém vem de conveniência, daquilo que é conveniente. E conveniência é qualidade do que é conveniente, adequado, o que é de interesse para alguém, proveito, utilidade, vantagem, o que está consoante com as normas morais e sociais, com postura, decência, decoro, correto. O adjetivo significa isento de falha, erro ou defeito, decisão ou que se corrigiu. Pode passar. E qual o significado de tudo me é lícito, mas nem tudo convém? A expressão tudo me é lícito, mas nem tudo convém, lá em 1 Coríntios 6:12, é um aviso sobre os perigos da libertinagem. Em Jesus somos livres, mas não devemos usar essa liberdade para pecar.
nossas ações têm consequências e o pecado traz problemas. Eu trouxe o significado dessas palavras porque eu vou explicar depois. A palavra convém, às vezes, eu acredito que não cabe bem, ou talvez não explique muito bem aí, porque o que é conveniente para mim pode não ser conveniente para Xandro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é conveniente para um pode não ser conveniente para o outro. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, deixa uma certa vazão para algumas coisas assim, porque não me convém, mas convém para você. E aí? Quem define o que convém ou o que não convém? Estão entendendo? A gente precisa entender melhor isso. Então, em algum momento a gente vai trocar essa palavra convém, para a gente, pelo menos na nossa mentalidade, a gente entender que não se trata de conveniência, daquilo que é simplesmente conveniente, mas do que de fato é certo ou errado, e segundo o que? A gente vai ver aí. Pode passar. Vamos lá. O livro de 1 Coríntios foi escrito para uma igreja, na cidade grega lá de Corinto, e eu não sei se vocês sabem, aqui uma curiosidade, as cartas paulinas foram escritas muito antes dos evangelhos, né? Possivelmente os primeiros escritos ali do Novo Testamento. Paulo escreve essas cartas e a partir delas, então, só depois é que os evangelhos vão ser escritos. E essas cartas, todas elas, as cartas que Paulo escreve, são como admoestações ou orientações a essas diversas igrejas. Cada uma dessas cartas, elas trazem conceitos morais, conceitos éticos, elas trazem orientações com relação a... Vocês estiveram aqui há alguns dias atrás falando sobre dons, né? No seminário de dons espirituais. Então, houve um período em que esses dons estavam sendo usados de forma incorreta, incoerente pela igreja. E aí Paulo vai escrever e vai trazer orientações sobre como se deve usar os dons e como não usar. E aí vamos lá. Um problema sério dessa igreja era a imoralidade sexual. Se você abrir em 1 Coríntios 5:1, quem abrir primeiro aí pode ler. 1 Coríntios 5:1, vai lá. Quem for rápido no gatilho aí. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Pois é. Veja que coisa. Os crentes de Corinto estavam usando a liberdade como desculpa para fazer todo tipo de coisa que não eram boas, caindo no pecado e causando todo tipo de problema para a pregação do Evangelho. E quando se fala de pregação do Evangelho aí, não era necessariamente aquilo que se falava, mas o que se vivia. Porque muito se observava a conduta, a forma como aquelas pessoas viviam. Se a gente olhar lá no livro de Atos, logo no começo da igreja, a gente vai observar que as pessoas ficavam encantadas, admiradas com a forma e a conduta dos cristãos. E isso atraía elas e fazia com que elas também se tornassem cristãs. Ou seja, a conduta, a forma de agir, pregava o Evangelho, sem que necessário eles falassem, sem que necessário eles fizessem qualquer tipo de cursilho ou entregassem panfleto nas esquinas. A conduta, a forma de viver deles era atrativa, de modo que as pessoas desejavam ter aquele estilo, aquele tipo de vida. Pode passar. A igreja de Corinto tinha aprendido que há liberdade em Jesus, mas eles estavam confundindo liberdade com o direito de fazer tudo o que quisessem, sem consequências, e isso não é liberdade, não é? A gente sabe que as nossas escolhas, elas podem gerar recompensas ou consequências, né? Quando a gente faz as escolhas certas, geralmente isso gera recompensa. Mas quando a gente faz as escolhas erradas, isso gera consequências, né? E eu costumo até dizer assim, eu digo isso muito para minha filha, eu disse, olha, obediência gera recompensa, mas a desobediência gera consequência. E para obedecer, eu preciso conhecer as normas, as regras. Porque se eu não conheço, eu não tenho como obedecer aquilo que eu não sei. Concorda comigo? Sim.
Então, o primeiro princípio aí que a gente precisa ter é conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer essa palavra para poder cumprir, para poder segui-la. E interessante que às vezes muita gente vê as leis de Deus como sendo regras punitivas, mas não é. Imagine que as leis de Deus são como aquelas linhas que você tem na estrada, no trânsito, lá na pista, não tem aquelas linhas na borda da pista. Aquelas linhas são importantíssimas. Eu aprendi isso ainda, garoto, meu pai viajava muito. E ele dizia, olha filho, quando você estiver viajando de noite, ou estiver na estrada à noite, e se vier um carro com a luz forte, do lado contrário, sabe o que você faz? E eu dizia, não sei, porque a gente fica, né, encandeado pela luz, a gente fica ceguinho, você fica medo, eu vou bater, vou para onde? Você fica com medo, se tiver uma ribanceira do lado, você não sabe se vai cair. E ele disse para mim um segredo que eu nunca esqueci. Você olha para a linha na pista. Você desvia o olhar do farol e olha para a linha, e você vai se guiando pela linha. Então, vocês sabiam disso? Não é interessante? E aí, essas linhas são as leis de Deus. Elas servem para a gente se manter na estrada da vida. Para a gente não cair no abismo. Para a gente não sair da estrada da vida. Entenderam? As leis de Deus são para isso, são para guiar a gente, mas elas não impedem você de sair da pista. Se você quiser, você sai. E isso é o que ele vai dizer que nós temos o quê? Liberdade. Você tem liberdade de fazer o que quiser. É lícito. Eu posso transgredir? Pode. Aí eu vou ser mais objetivo aqui, mais direto. Pastor, o crente pode pular carnaval? Pode. Eita, pastor, pode? Pode. Pastor, o crente pode se embriagar? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, Não deve. assuma as consequências. Poder é uma coisa, dever é outra. Ele deve? Não. Há linhas, princípios, que dizem que ele deve se manter na pista, na estrada da vida. Mas quem está no volante é ele. Sabe o que Deus é? Vou contextualizar aqui para a gente. Deus é aquele GPS que assim, a 200 metros dobre à direita. Você vai dobrar se você quiser. Se você quiser, você dobra. Se não, você segue em frente. Você está entendendo? A palavra de Deus é esse GPS que vai guiando a gente, que vai nos dando o norte, que vai nos orientando. E quando Paulo também vai escrever lá em Efésios, vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está querendo dizer que você deve perder o controle para o Espírito. Porque quando a gente bebe, a gente perde o controle para quem? Para a bebida. Aí diz assim, ao invés de perder o controle da bebida, se encha, se embriague do Espírito e perca o controle para o Espírito. O que é perder o controle para o Espírito? Não é que agora você vai ficar possesso. E agora é o Espírito. Não. O que significa isso? Significa que você está tão cheio do Espírito que a vontade dele é maior do que a sua vontade. E não é que você perca a vontade não, viu? Porque tem gente que pensa assim que vai perder a vontade. Por exemplo, alguém que foi alcoólatra, não perde a vontade de beber não. Não perdi. Pode acontecer, é um milagre. Mas ele sente vontade. O que acontece é que agora há um domínio próprio, que é o fruto do Espírito que habita nele, e ele tem controle sobre isso. E esse controle é maior do que a vontade. Vocês estão entendendo? A gente conversava sobre isso essa semana, não foi? Quinta-feira. Sobre essas questões, que a gente não perde o desejo por diversas coisas. E veja, o fato de desejar em si não é pecado. Porque está na gente, está na nossa carne. Você vai sentir até chegar na glória. Porque quando chegar lá, a gente vai ter um corpo glorificado, vai acabar essas coisas. Mas aqui, enquanto a gente é gente de carne e osso, nós vamos sentir desejo, vamos ser tentados, provados. A grande questão é
Quem é mais forte? O que é mais forte na sua vida? Você tem dado lugar a quê? Você tem se alimentado mais de quê? Porque aquilo que você alimenta é o que vai vencer. Se você alimenta a carne, é a carne que vence. Se você alimenta o espírito vence. E a Escritura diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E entre o forte e o fraco, quem é que vence? Mas a gente precisa alimentar para que ele esteja forte. Certo? Vamos lá. Lícito significa permitido. Como eu disse, Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, mas Ele nos permite fazer nossas próprias escolhas. Cada pessoa é responsável pelas suas ações. O pecado nos escraviza, mas Jesus nos liberta para podermos fazer o bem. A verdadeira liberdade é poder escolher o que é certo. Em Jesus encontramos a liberdade para viver da melhor forma, rejeitando o pecado e todas as coisas negativas que ela traz, conforme Gálatas 5,13. Mas veja, para que eu possa fazer as escolhas certas, eu volto a dizer, eu preciso conhecer o que é certo. Porque quando eu não tenho conhecimento do que é certo ou do que é errado, vai acontecer o que também está escrito nas Escrituras. Quando ele diz assim, o meu povo padece, por quê? Por falta de conhecimento. Não conhece, não sabe. O conhecimento é o quê? A palavra de Deus. O conhecimento é a palavra de Deus. Muito bem, assim, essa aí é frequentadora oficial dos semeadores da Escola Bíblica Dominical. Né? E eu não queria falar as questões mais do mesmo aqui, porque eu sei que tudo isso vocês sabem, né? Então, a gente precisa conhecer essa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja, eu não tenho condições de libertar ninguém, gente. A gente prega a palavra, a gente vive ela, e a gente estimula o nosso irmão para que ele também tenha o conhecimento e tenha a vida que a gente busca levar. Mas eu não tenho capacidade de chegar e mudar o que está na cabeça de Xandro, o que está na cabeça de Silvino. Eu não tenho essa capacidade. Só que, aí eu vou tocar num ponto que eu acho que é o grande problema nosso da igreja. A gente fica tentando mudar o outro. E a gente fica apontando, mostrando o erro do outro. Tu viu fulano fazendo isso? Tu viu ciclano? Tu viu Beltrano? Tu viu a rede social do ciclano? Meu irmão, vai cuidar da tua vida, vai ler a Bíblia, vai orar. Para de olhar a vida do outro. Eu não sei o que tem crente que gosta de olhar para a vida dos outros, meu irmão. Não é verdade? A gente fica olhando para a vida dos outros e vendo, e julgando, fazendo juízo. Você não vai mudar ninguém. Você precisa ensinar com a sua vida. Viver a sua vida. E se você está vendo que alguém está indo pelo caminho errado, você pode chegar em amor, admoestar. Veja, em amor. Porque nós fomos chamados, irmãos, não foi para apontar para o outro, nós fomos chamados para apontar o caminho. E não para apontar para o outro. Mas infelizmente tem muito crente na igreja apontando para o outro e não sabe nem que caminho ele está seguindo. E Paulo vai dizer que se um cego guia o outro cego, o que acontece? Cai dois buracos. Cai. As duas não viram. Certo? Segue aí. Muitas pessoas pensam que foi o apóstolo Paulo quem disse essa frase. Olha lá. Vê que interessante isso aí. Porém, essa frase expressa um argumento e um contra-argumento. Isso significa que nela o apóstolo responde uma argumentação de alguns coríntios. Parece que o tudo me é lícito era como um tipo de lema usado por eles. Essa expressão aparece 4 vezes lá em 1 Coríntios 6, 12, 10, 23. Mas não é possível determinar sua origem. Mas muito provavelmente era algo comum entre eles dizer, tudo me é lícito, tudo me é lícito. Sabe, como se fosse algo assim, não, mas tudo me é lícito. Ou seja, eu posso, qualquer coisa. É lícito. Aí Paulo vai trazer essa contra-argumentação. Alguns estudiosos acreditam que talvez essa expressão tenha vindo de filósofos gregos. De qualquer forma, o que sabemos, e como eles tinham essa filosofia grega muito arraigada, né? Os cristãos ali de Coríntios, principalmente aquelas terras que Paulo foi levar o evangelho ali, né? Na Grécia. Paulo foi o pregador ali daquele lugar. Eles tinham essa cultura arraigada. Como nós temos aqui, por exemplo.
É cultural nosso aqui o carnaval. O mundo inteiro, vem gente do mundo inteiro, já tem gente aqui chegando, os hotéis tudo lotado, as pousadas, é uma verdade. A economia girando, por quê? Culturalmente, o Brasil é o país do carnaval. E o Nordeste aqui é o carnaval de rua, né? Bahia, Pernambuco, esse carnaval de rua, os blocos, essa coisa toda. É cultural, ou seja, pra gente aqui é algo inserido e normalizado na nossa cultura. Para muita gente, não há nada demais. Não há nada demais. E elas estão dizendo, elas estão fazendo como o povo lá de Coríntios. É lícito. Eu não vou entrar aqui nessa série de que é pecado do que não é, porque todo mundo já sabe o que é. Então, não vou entrar nisso aqui. Certo? Se você está esperando eu dizer isso, eu já disse. Você está esperando para ir embora. Né? É correto? Não. Por quê? Por diversas implicações. Né? Por diversas implicações. Mas vamos lá. Alguns estudiosos acreditam que talvez essa expressão tenha vindo dos filósofos gregos. De qualquer forma, o que sabemos é que membros da igreja lá de Corinto estavam se apoiando nela para explicar a liberdade cristã. Como eu disse, a cultura, né, impregnada na mentalidade deles, eles não haviam talvez conhecido a totalidade da verdade e não estavam libertos dessa cultura. Eles estavam impregnados com isso na mentalidade deles, então, não, tudo me é lícito, tudo me é lícito. Eu aprendi isso desde pequeno, desde criança. Desde menino que eu sou levado para pular carnaval na rua, não sei o quê, então isso aqui é normal, gente, isso aqui não tem nada demais, não. Então, não é verdade, não é assim? Não tem nada demais. Desde pequenininho, a mamãe me levava, bloquinho da escolinha, não sei o quê, eu fui crescendo, depois, aí antigamente tinha aquele Recifolia lá no Boa Viagem, né? Nunca fui não, viu? Mas, aí a turma fala com saudosismo, né? Um saudosismo. E ouso dizer, muita gente talvez vá com um coração puro, inocente mesmo, no sentido de ir brincar e se divertir. Certo? Mas guarde isso aí que eu vou falar disso daqui a pouco. Passa aí. Observe a estrutura. O argumento dos Coríntios lá. Todas as coisas são lícitas. Aí a resposta de Paulo ao argumento. Mas nem todas as coisas são proveitosas. Aí mais uma vez o argumento deles. Tudo me é lícito. Aí o outro contra-argumento dele. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Por nada. Enquanto eles dizem tudo, Paulo contra-argumenta com nada. Veja o contraponto que ele faz. Segue aí. Como definir o que convém? E aí eu troquei a palavra convém por aquilo que é correto. Lembra que eu falei no começo que convém pode ser uma coisa que me é conveniente para um e pode não ser conveniente para outro. Certo? E quando a gente faz esse juízo, veja, cuidado com isso, irmãos. Com esse juízo. Não, mas não convém. Não convém para quem? Quando a gente entra nesse campo da conveniência, a gente tem a tendência de falhar, de errar. Porque, como eu disse, o que é conveniente para um pode não ser para outro. O que é conveniente numa determinada situação pode não ser numa outra situação. Certo? Mas aí a gente vai trocar essa palavra convém pelo que é correto. E correto, como eu disse, segundo os princípios bíblicos. Certo? Os princípios bíblicos de Deus. Sobre essa questão, esse teólogo Hendrik, isso aí. Ele descreve que uma pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, desde que isso ocorra em comunhão com Cristo. Esse entendimento deve reger nossa vida em todos os aspectos. Agora me diga uma coisa. Se a minha comunhão com Cristo, quem rege o meu convém, entre aspas, o meu correto em Cristo, é Cristo. Vamos lá. Essa consciência deve ser de quem? Deve ser minha. E
Nelciene não tem nada a ver com isso. Porque a minha comunhão com Deus sou eu e Deus. A minha consciência com Cristo sou eu e Cristo. E Deus não elegeu nenhum de vocês, nem a mim, nem a ninguém, para ser juiz do outro. Eu estava conversando com a Dona Márcia essa semana sobre esse tema. Ela disse, ela já me contou essa história algumas vezes, ela me relembrou isso. Ela disse que tinha uma pessoa na igreja que chegou lá na igreja separada, muito ferida da separação, e eles acolheram logo no começo. A igreja só tinha aquela parte central ali. Ela disse que acolheu essa pessoa, tal, e logo depois a pessoa começou a namorar com alguém da igreja. Um rapaz, era uma moça. E a moça começou a namorar com um rapaz da igreja. E foi lá pedir para Dom Paulo abençoar. Dom Paulo abençoou. E ela colocou uma aliança no dedo e tal. E alguns meses depois ela apareceu de novo com outro rapaz. E mais uma vez pediu para Dom Paulo abençoar. E foi uns 4, 5, 6. Dentro de um ano. Aí ela disse que estava um dia, ela disse que ficava lá atrás com uns saquinhos de pipoca, uns confeitos para dar para as crianças. Não tinha salinha naquela época. E ela ficava entretendo as crianças para não ficarem perturbando no culto. Ela ficava dando pipoca, chiclete, salgadinho aos meninos. E aí na hora da Eucaristia, ela estava lá atrás e viu quando a moça se levantou para ir tomar a Eucaristia. E ela disse, como é que essa mulher tem coragem de se levantar para ir tomar a Eucaristia? Ela está em pecado. Ela não pode. E ela disse que pensou em se levantar para impedi-la de tomar a Eucaristia. E ela sentiu como se fosse uma mão pesando sobre ela assim, dizendo, quem te constituiu juiz sobre a vida dela? Com a mesma medida que julgares, serás julgado. Ela disse que sentou, pediu perdão a Deus e nunca mais fez isso, né? Eu me lembrei dessa história. E aí vamos lá. Depois de contado isso, agora vamos analisar algumas profissões. Irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente fica pensando assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver como é que vocês se comportam aqui. Vamos ver. Fazer uma enquete aqui. Profissão de costureira. É lícito? Costureira foi contratada para costurar os abadás do Galo da Madrugada. Ela tem uma empresa de costura, de corte, costura e tal. E a empresa foi contratada para costurar todos os abadás. E ela vai ganhar uma grana boa aí nesse período. Convém? Ih, rapaz, pessoal. Vamos lá, irmão, me ajudem aí. Vá. Quem acha, não tenha medo não, vá. Quem acha que convém? Quem acha que convém? Certo. Quem acha que não convém? Teve gente que ficou em cima do muro, aí nem disse que convém, nem que não convém. Isso é melhor não opinar. Deu um empate aí, viu? Deu um empate. Vamos lá, não vou dizer agora não. Uma empresa de estrutura metálica, eles trabalham com montagem de arquibancada, aqueles palcos, aquelas coisas, e ele é contratado para montar lá a estrutura do Galo da Madrugada, lá, aquela estrutura lá do desfile e tal, camarotes e parará. É lícito? Convém? Pense aí. O cara trabalha com telão, trabalha com som, tal. E aí ele foi contratado também, a empresa dele, para colocar um telão lá, uma estrutura de som, tal, montou uma estrutura de som. É lícito? Convém? Eita, vamos lá. O cara é garçom. E ele foi chamado para trabalhar no carnaval, lá no camarote. É lícito? Convém? Beleza? O cara tem um restaurante, Silvio não pode responder essa não.
O cara tem um restaurante lá no Recife Antigo, perto da Praça do Arsenal. Ali. Tem um arroz de polvo bom. Tudo lá é bom, meu irmão. O que é ruim? Não tem nada ruim ali, não. Tem um filé, uma parmegiana que meu amigo come 5 pessoas que ele é parmegiana. Aí o cara tem um restaurante, a oportunidade de poder, durante esse período, ter um extra, vender sua comida, tal, dignamente lá. É lícito? Convém? Convém. Eita, tá liberado, irmão. Pode. Olha, o senhor tá tomando em cima do muro. Esse daí é tomando. É lícito, convém. Ou seja, tá liberado isso. Aí eu vi vantagem. Eu acho que ele ofereceu um prato aí, uma cortesia para cada um, foi para vocês verem isso. O cara é policial, foi chamado para trabalhar no meio da folia. É lícito? Convém? O policial tem que ir. Se não for, vai preso. O policial tem que ir. O cara trabalha com carros de som, com trios elétricos, né? Fazendo até a Marcha para Jesus, ele faz diversos eventos políticos e tal, parará. E aí contrataram o caminhão dele para fazer lá um bloco. É lícito? Se ele for Convém? Não. Vamos lá. Músico, som, já falei. O irmãozinho que tem um isoporzinho lá e tal, uma barraquinha no meio da rua, um quiosquezinho, e ele tem a oportunidade de fazer um extra ali durante esse período de carnaval. É lícito? É lícito, mas não convém. Vamos lá. O cara é dono de pousada, de hotel. Pousada não serve. E aí um grupo de furiões ligou e disse: olha, a gente está indo para Recife e tal, todo mundo aqui arrumado. Quero 10 quartos aí no seu hotel, na sua pousada. É lícito? Sim, convém. Convém? Sim. Ok. Sim. Hospedar o povo, né? Hospedar. Folião. É. O pessoal que vai estar lá promovendo as festas. Isso mesmo, tem que acolher o povo. O cara tem um estúdio de gravação, o outro é maquiador, o outro é cabeleireiro, e aí o maquiador fez umas maquiagens, o pessoal querendo fazer maquiagem para ir pro galo da madrugada, para ir pra festa lá, para o Balmasquê. E aí, Rúbia? Eita Jesus, estou botando o povo no estreito aqui hoje. E aí, Rúbia? Fazer uma maquiagem, um negócio diferente, um penteado, carnavalesco. Eita, Mariazinha, nem tinha te visto aí. Aí o cara tem uma gráfica para produzir até os abadás que ele pode fazer impresso, aqueles leques que vende muito pro carnaval, aquele chapeuzinho e tal. Para produzir os adesivos. Eita, os adesivos! Já fiz muito. Já fiz muito, Xandra. Adesivar os camarotes lá e tal, adesivar as mesas, cardápio. Muito também. É lícito, irmãos? Convém? Não. Pois é. Veja como o que convém para um. Não convém para outros. Tá vendo, né, gente? Cai no erro. Mas o problema não é isso. O problema é que, às vezes, quando não é lícito para a gente e é lícito para o outro, a gente aponta o dedo e acusa o outro. Esse é o nosso problema. E às vezes a gente faz como os fariseus faziam. E Jesus vai exortar sobre isso lá em Mateus 23, dizendo assim: olha, vocês fazem muito bem quando seguem o que eles falam. O que eles falam é correto. Não tem problema nenhum. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles... Sabe o que é que eles fazem? Eles colocam fardos, pesos sobre as pessoas. De coisas que nem eles mesmos fazem. Mas eles gostam de apontar o dedo. De acusar. O que vai reger esse princípio, irmãos,
é a sua consciência do Evangelho. É a sua consciência do Evangelho. E se você não a tem, a gente promove sessões como essa na igreja para desenvolver essa mentalidade. Pode ser que você saia daqui com essa consciência. E pode ser que não saia, porque quem convence não é o pastor André, não é o irmão Silvino, não é os semeadores, não é a paróquia do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas tem gente querendo tomar o lugar do Espírito Santo de Deus e convencer o outro que ele está errado. Já viram gente assim? Aqui na paróquia acho que não tem não, mas lá na catedral está assim. Aqui acho que é menos gente, né? Aí deve ter muito não. É bronca, irmãos. É bronca. Não é verdade? O que rege é essa consciência do Evangelho que a gente precisa ter em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade que nos liberta. Inclusive, que nos dá liberdade para fazer aquilo que de fato nós temos liberdade para fazer. Sem ficar julgando, porque a gente tem uma tendência de julgar pela cultura. E aí, deixe-me trazer um exemplo. Não me condene, por favor. Mas deixe-me trazer um exemplo. Alguém vai... Isso aconteceu o ano passado. Eu falei até sobre isso lá no seminário, lá na Trindade. Uma mulher chegou para mim, uma irmã, disse: pastor, eu estou numa situação, numa sinuca de bico, assim, porque o meu marido não é da igreja. E ele comprou já os ingressos para a gente ir para um camarote e tal, num carnaval desses aí. E vai com um grupo de amigos e tal. O pessoal não é de bebedeira, nada. Eles vão para se divertir, vão para dançar e tudo. Mas pastor, veja, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou daqui da igreja. Não convém eu estar lá, imagina. Alguém vai me ver, vai dizer que eu estou pulando carnaval, que eu não vou, pastor. Mas veja, tem um problema, porque se eu disser ao meu marido que eu não vou, ele nunca mais vem na igreja. Porque diz assim: eu falei com você na igreja, mas você não pode ir comigo um dia, lá no bloco de carnaval. Mas eu venho todo domingo com você na igreja. Faz o seguinte, fica em casa, não precisa ir não. Eu vou sozinho para o carnaval. Agora nunca mais vou na sua igreja. O que eu faço, pastor? Eu disse: vá com ele para o bloco e dê testemunho. E seja uma mulher sábia. Porque se você não for, você vai estar entregando ele na mão de qualquer uma outra. Porque quando chegar lá, ele vai estar com raiva de você. E só Deus sabe o que é que ele vai fazer. Longe da sua vista. Mas você lá vai estar zelando e cuidando por ele. O carnaval vai durar uma semana. E ele vai ter o resto do ano, todo domingo, para vir aqui na igreja ouvir o Evangelho. E vai ter o resto do ano todo ele para você dizer assim: ei, eu fui no carnaval contigo, isso. Agora, levanta a mão para a igreja. Não, mas eu já não estou afim. Ei, se lembra da promessa? Eu fui contigo. Agora tu vai comigo todo domingo. Tu vai ter argumento, irmão. Vá tranquila. Se divirta com seus amigos. Alguém pode dizer assim: é pecado. Ela veio para o carnaval? Não é, irmão. Sabe o que é pecado? Eu vou dizer a vocês o que é pecado. Pecado é o irmão que chega na igreja pintando de santo assim: pastor, eu não brinco com o carnaval. Oh, aleluia, eu me converti. Não vou para o carnaval. Eu aluguei uma casa em Itamaracá. Vai eu e minha namorada. Vamos passar o carnaval em Retiro. Retiro, tu e tua namorada e mais quem? Não, eu e ela só, pastor. Imagina que vocês vão falar muitas línguas estranhas. E outras coisas que vocês já pensaram aí. Eu prefiro a irmã que foi pro carnaval do que esse que foi com a namorada para vir Itamaracá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas esse que vai para a praia com a namorada, aponta o dedo, diz: aquela ali não pode, aquela irmã estava no carnaval, como é que ela está no cursilho trabalhando? Não pode. Pecadora.
Jesus promoveu a inclusão. Sabe o que ele fez? Ele pegou um homem com a mão mirrada, escondida ali, dentro da roupa, e que vergonhosamente, né, se escondia das pessoas. Ele disse: vem para cá, fica aqui no meio, mostra a mão. E ali ele mostra que aquela mão mirrada não é fruto de maldição nem de pecado, e que a gente precisa fazer com os nossos irmãos a mesma coisa que ele fez. Ele vira-se para a mulher que foi pega em adultério e diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, agora vai, não peca mais. Ele vai até a mulher samaritana no poço e diz a ela assim: tu já tivesse 5 maridos, esse que tem não é teu marido. Sabe por quê? Porque ela estava em busca de algo que pudesse preencher o vazio existencial da vida dela. E ela buscava isso no homem, mas buscava no homem errado. Até que Cristo chega e diz: o homem que você está procurando sou eu, o sétimo, o perfeito, aquele que vai te dar água Saciar. que nunca mais você vai ter sede. Ele traz essa inclusão. Ele não traz juízo sobre essas pessoas. Aliás, Jesus nunca emitiu juízo sobre ninguém, a não ser sobre as atitudes dos fariseus. É outra coisa que a gente conversava também essa semana. Jesus não botou no grupo dele nenhum fariseu. Tinha publicano, tinha zelote, tinha gente da escória, pescador, iletrado, mas não tinha um religioso. E isso nos comunica algo, ou não? Sim. Isso nos comunica muito. A gente precisa ter a consciência. Pode passar, irmão. Olha o que diz lá em 1 Coríntios. A gente ia ler o texto inteiro, mas pela hora vamos correr aqui. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não... Caia. Aquele que julga, que pensa que está em pé, pensa que está, cuide para que não caia. Aí eu assisti um filme interessante, pedido para eu assistir, aquele, A Oficina do Diabo, né? A Oficina do Diabo, tá aí. Ele é baseado num livro de C.S. Lewis, na verdade é baseado em outra obra que é baseada nesse livro de C.S. Lewis, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um diabo dando orientações ao estagiário, um diabinho. E aí uma das orientações que ele dá logo no começo do filme, né, e aí vou dar um spoiler aqui, viu? Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler. E aí é o seguinte, o estagiário lá, ele está tentando um rapaz, por sinal o rapaz até é músico. E aí ele faz com que o rapaz gaste logo todo o dinheiro dele, fique decepcionado, fique triste e tal, porque ele pegou o dinheiro com a mãe, o dinheiro que era para durar 6 meses, ele gastou em 1 semana. E aí ele volta para casa, triste, liso, foi fazer um concurso, não passou. E aí o estagiário ficou feliz com aquilo, né? Disse: coloquei o cara no fundo do poço, tal, deixei ele arrasado, acabei com a autoestima dele, tal. Aí o diabo-chefe lá, o diabo-mestre, chega para ele e diz: você fez errado, não era para você ter feito isso. Você deveria ter deixado ele gastando esse dinheiro, deixar ele se iludindo, deixa ele crescendo, deixa o nariz dele empinando, deixa ele achando e pensar que ele está de pé, exatamente isso. Deixa ele pensar que ele está de pé. Quando ele estiver lá em cima, aí você só... E ele... e quanto maior a queda. E é muito interessante o filme, porque é o tempo inteiro o diabo falando das astúcias dele, e a gente muitas vezes se vê: meu Deus, quantas vezes eu não já caí nessa astúcia do inimigo? Quantas vezes eu não já pensei que eu estava de pé e quando eu vi, eu sucumbi, caí, fui ao chão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Contudo, entretanto, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Aí a gente pensa, idolatria, eu não sou idólatra. Você que pensa. Sabe qual é a pior e maior idolatria que nós temos? A idolatria do eu. Nós nos achamos autossuficientes. Meu conhecimento, meu dinheiro, minha fama. Que eu posso. Idolatramos os nossos poderes. Você acha tanto. Nos achamos. E desde o princípio é assim. Essa é a nossa grande idolatria. Somos idólatras quando nos julgamos melhor que o outro, ao ponto de apontar e acusar o outro. E dizer, isso não convém. Quem é você para dizer isso? Quem te constituiu o juiz? Não é? Romanos 14 vai dizer assim, problemas de consciência. Assim cada um de nós prestará contas de quem? De si mesmo, irmãos. Cada um vai prestar conta de si. Se o irmão quer fazer, ele vai prestar conta disso, irmão. Não é com você. Você não tem que estar falando. É sobre você. Sabe? Agora, qual é o nosso papel? O que é que a Bíblia nos ensina? A verdade. A verdade nos ensina a acolher e a amparar o outro que está ferido, que está caído. Me ensina a ir até aquela mulher que ia ser apedrejada e dizer assim, quem não tem erro aí? Quem nunca pecou? Atira a primeira pedra. Vem cá, levanta. Eu não te condeno, não. Agora vamos lá, vamos caminhar junto. Evita isso. Não cai mais nesse erro, não. Vamos junto. Bora. Vamos lá nos semeadores, quinta-feira. A gente aprender mais de Deus. Para você não voltar a cair nesse mesmo erro. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu não tenho que prestar conta da vida dele. É ele que vai prestar contas. Meu papel, em vez disso, é ajudar. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em Mateus 15 vai dizer, então Jesus conclamou a multidão e aproximando-se e pregou. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram. Sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas duas palavras. Eu queria convidar você a ler o livro de 1 Coríntios, desde o primeiro capítulo, quando ele vai fazer diversas exortações, e a gente vai começar a entender o contexto daquela exortação e, mais principalmente, o contexto dessa frase. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Gente, vocês precisam entender o que é errado. Precisam abrir os olhos e entender isso. Vocês têm liberdade, tem sim, mas cuidado. E aí, no contexto cultural, gente, no contexto cultural, por exemplo, o povo árabe lá, tem alguns lugares lá do povo árabe, que o homem pode casar com 2, 3, 4 mulheres, não é isso? Não tem isso lá na cultura árabe? Tem ou não tem? Não tem? Pra gente aqui, isso é certo ou errado? Errado. Mas um homem lá fazer isso é certo ou errado? É legal isso lá. É lícito. Agora vamos lá. Um cristão chega lá e, tendo o conhecimento do Evangelho, ele deve ou não fazer isso? Não. Mas se ele quiser, ele pode? Vai ser legal. Mas tendo a consciência do Evangelho, ele vai dizer, não, eu não vou fazer. Está entendendo? E a gente precisa tomar muito cuidado. Aconteceu algo interessante, aí eu vou encerrar com isso aqui. Aconteceu algo interessante comigo esses dias agora.
eu trabalho com música e durante quase 3 anos eu fiz um trabalho no Shopping Rio Mar, no restaurante do João Carlos de Paz Mendonça. Ele tinha uma parceria com o chefe Rui Paula, e tinha um restaurante chamado Rui Paula, logo na entrada do shopping. Você subia, eu passei alguns anos tocando lá. Depois ele passou a operação para o irmão, Rivaldo, e Rivaldo trocou o nome e virou Douro. Aí era Douro, lá no Rio Mar, e tinha o Douro Inn, que era lá no prédio do JCPM. E a gente sempre fazia a música dele lá, ele preferia que a gente fizesse, porque a gente sempre foi muito seleto na nossa escolha de músicas, inclusive, até porque eu como pastor e a minha banda é o grupo de louvor lá da igreja. Então, é incoerente a gente estar tocando algo que não tem a ver com a nossa realidade, né? E aí, fizemos esse trabalho durante muito tempo, e o shopping, depois da pandemia nós paramos, ele vendeu, a operação trocou, agora é um outro restaurante lá, é o Ruizito, que não tem nada a ver com ele. E a gente sempre manteve uma parceria com o shopping, e o shopping precisa, por lei, incluir um tema chamado inclusão na sua pauta de eventos. É obrigado por lei. Alguns estabelecimentos, toda vez que ele vai promover algum evento, alguma coisa, ele tem que ter a temática inclusão, tem que estar lá. Só que inclusão hoje é amplo demais, né? Amplo demais. Não vou entrar nessa questão, mas e aí entra nas questões de ideologia de gênero, essa coisa toda. Mas eu acredito que a menina, não conheço ela, mas a menina lá da produção do shopping, ela não entra nesse viés, ela não entra. Então, quando o shopping aborda o tema de inclusão, eles trazem uma irmã nossa lá da igreja, chamada Cíntia, que ela tem uma clínica de crianças autistas, e é um evento musical, então Cíntia conta comigo. E aí, Natal, São João, Carnaval, essas datas festivas assim, o shopping sempre tem evento lá, até porque o shopping precisa promover eventos para circular e tal, clientela, essa coisa toda. E aí, dentro dessa temática, o shopping está todo ornamentado com carnaval. A ornamentação do shopping é carnaval. Não ia ser ornamentação natalina nessa época, jamais, né? E aí nós fomos chamados para fazer um evento lá de inclusão com as crianças autistas. Às vezes eu levo meus alunos, eu tenho alunos de música, né? Eu sempre foi lá, tocou, ó, essa aqui virou global. O ano passado tocou no Natal lá, né? Lá no palco do shopping, com as crianças lá, não foi? Foi, não. E eu levo os alunos, eles participam, então é algo inclusivo, porque a gente promove um evento musical com adultos e crianças normais e crianças autistas, certo? Isso é inclusão. E aí, nós fizemos um evento agora, nesse período do carnaval, lá no palco da Praça de Alimentação do shopping. E, logicamente, o shopping tira fotos que vai para rede social. E aí tá o pastor lá em cima do palco, um monte de sombrinha de carnaval, aquele negócio em cima assim. E possivelmente algumas pessoas viram e disseram: não convém. Não convém. E se fizeram um juiz, não sei quem. Mas aí chegou alguns rumores, né? E eu não preciso prestar conta da minha vida a ninguém. Eu tenho a minha consciência do Evangelho, é comigo e com Cristo. Estou contando essa história para vocês aqui porque diz respeito a isso. Mas eu não preciso prestar conta disso. E é o meu trabalho. Para mim convém e é lícito o que eu faço. Aliás, é muito bonito chegar quebrando um paradigma, um pastor em cima de um palco cheio de bandeirola, de coisas de carnaval, e dizer: olha, isso aqui não tem efeito moral sobre a minha vida. O que tem efeito é a minha vida sobre isso. É o fato de trazer crianças, incluí-las e fazer com que a música seja esse elo, fazer com que elas possam participar, brincar e estarem incluídos entre jovens, adultos e pessoas ali que circulavam no shopping, né? Então, para mim é isso. Para mim é lícito e convém.
Se Deus constituiu alguém juiz sobre a minha vida, aí eu não sei, ele não me disse. Mas eu acho que não. Não é? Então é sobre isso, irmão. Vocês entendem? Vocês entendem? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente emite esse juízo. E a gente precisa ter, principalmente, a consciência do Evangelho para entender aquilo que é vontade de Deus ou não na minha vida. Veja, e quem vai trazer essa consciência é Cristo. Uma irmã, a esposa de pastor Rodolfo, Suzy, ela, durante a adolescência dela, usava muito roupa apertada, decotada e tal. A Suzy sempre foi meio cheinha e ela usava essas roupas. Até que um dia, antes de sair de casa, ela olhou no espelho e se sentiu mal com aquilo. Aí ela decidiu trocar. E mudou a forma de se vestir. Muita gente já tinha falado, já tinha dito, os próprios pais tinham reclamado. Veja, e ela não se vestia para ir para o mundo, não era para ir para a igreja, mas era inadequado. Mas quem mudou a consciência dela? O Espírito Santo. É Ele quem deve mudar a nossa consciência. Ele deve ser esse promotor. E não os nossos apontamentos. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, como eu falei, a gente vai ter um tempinho agora, não um tempão, é um tempinho para tirar dúvidas. Se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema, sobre o que foi explicado, aproveite essa oportunidade de ter um pastor. Vai ser um bate-bola, respostas rápidas, perguntas diretas. Amém? Então fica à vontade, só levantar a mão. Eu vou repetir a pergunta aqui para que possa sair na transmissão. E aí? Josias, manda aí. Pastor André, é correto a igreja receber o dízimo de quem lucrou com essas atividades, vamos dizer, não lícitas? E a outra pergunta. Desculpa se eu estou Vocês estão vendo os dentes, né? Estão vendo os dentes. da igreja. E a outra pergunta é se ali em Mateus 15:11 usar como argumento de quem bebe e dizer, não, o mal é o que sai da boca do homem, por isso eu posso beber. Isso também está certo. Aí é a falta de entendimento, né? Vou começar de trás para frente. É a falta de entendimento e uma interpretação equivocada, né? Tem muita gente que usa o argumento, a carne é fraca, né? Tem muita gente que fala, a carne é fraca, eu fiz porque a carne é fraca. Assim, é um argumento também bíblico. Veja, a Bíblia pode ser um instrumento de fé, a Bíblia pode ser um instrumento, né, maravilhoso, mas também pode ser um instrumento de desgraça. Depende da mão de quem está. E depende de como você usa isso. Entende? Lembra daquele filme, o Livro de Eli? Né? É sobre aquilo ali. Quem tem isso nas mãos, a gente precisa olhar as Escrituras e lê-las a partir das lentes ou do óculos que é Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. E Jesus nos chamou para ser uma coisa, discípulo dele. Então a gente precisa olhar, ver Cristo e seguir. Acabou. Né? Tem muito disso também, o pessoal fala muito. Em algumas coisas serve. Eu não gosto muito dessas coisas cristãs, mas em alguns pontos serve. Jesus faria isso? Né? Jesus iria nesse lugar? Jesus tomaria essa atitude? Em alguns momentos é oportuno a gente se perguntar. Sobre o dízimo, veja. Eu vou usar um exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram. Está no YouTube, aí você pode assistir. Madre Teresa de Calcutá. Isso, muito bom. Isso é real, tem no YouTube a história, tem a reportagem, está tudo no YouTube. Ela, um político, usando de má fé para ganhar votos e tal, Paraná. Ela tinha um abrigo de crianças e ele foi até o abrigo e foi lá dizendo que ia colaborar com ela e tudo, né? E que queria ver as crianças, mas tudo era tudo mentira, armação para poder tirar foto, não sei o que, e mostrar que ele estava fazendo uma boa ação para poder ganhar voto com aquilo.
E esse cara fez isso, de fato. É um fato real, verídico. Aí ele tirou foto lá, aquela foto foi estampada no jornal. E isso virou uma polêmica gigantesca, porque ele pegou essa doação, ele pegou um monte de dinheiro que era fruto de corrupção e fez a doação para o abrigo. E aí foi uma leva de repórteres até o abrigo e tal, e chegaram lá e de repente o pessoal bateu na sala, madre, tá cheio de gente aí da mídia, da repórter, não sei o que, da TV. Ela disse, o que é que eles querem? E aí um dos repórteres, né, na hora que ela apareceu, foi bem intencional, perguntou a ela assim, o que a senhora está fazendo com aquele dinheiro que foi fruto de corrupção? A senhora sabe que aquele foi fruto de corrupção? O que a senhora vai devolver aquele dinheiro? Como é que a senhora vai fazer para devolver aquele dinheiro? Ela parou assim e disse, eu vou mostrar a você o dinheiro, nós vamos devolver agora. Vem comigo que eu vou devolver o dinheiro de vocês. Eu vou devolver. Não foi fruto de corrupção? Vou devolver, venham cá. Aí ela abre a porta do refeitório e tem uma multidão de crianças se alimentando. Ela disse, o dinheiro de corrupção está ali, está aqui. São essas crianças. Pode pegar e levar. Leve, está tudo aí, o dinheiro de vocês. O que é que ela fez? Ela não sabia. E às vezes, eu vou usar essa expressão aqui, às vezes Deus usa o ímpio para abençoar a própria igreja. A má intenção está em quem? Agora, quando eu recebo nessa má intenção, é outra história. Né? Pastor, vou fazer um esquema aqui para ganhar dinheiro ali e tal. Se eu topa, vou dar X para a igreja. Eu disse, irmão, vai lá, vou orar para dar certo. Vou fazer um jejum aqui na igreja. Esse negócio, essa corrupção aí. Tá certo. Tá certo, tu não ir preso, nem eu, e esse dízimo chegar. Aí, problema, né? É. Mas se você recebe sem saber a procedência daquilo, né? A não ser que Deus lhe dê a consciência e diga, não receba não. A não ser que seja assim. Amém? Amém. Quem mais? Deus está vendo a intenção do coração, né? É. Ele está sondando o coração. Perguntas? Ó, Silvio, Oi. uma consideração para o ajuste, certo? Não? Olha lá. Fale, né? Fala, meu irmão. Aqui a gente tá conversando. É contribuição. Então vamos lá. A gente sabe que certa vez Jesus lá, sentado com seus discípulos, né, por ali, lanchando, aí chegou dois fariseus, por ali, um sepulcro e outro acaiado. Aí fala, o cara come pecador. Jesus disse, ei, os sãos não precisam de médico, né? Eu vim para levar os pecadores, não os justos. Beleza. E a gente é chamado para ser sal e luz, né? A gente sabe, ser farol sobre as águas. Muito bem. Então, de repente, a gente recebe um convite, vamos lá no restaurante, tal como foi dito aqui, e o camarada sabe que vai tocar uma musicazinha que tem um teor muito apologia, faz apologia à promiscuidade, à sexualidade, etc. Tudo ali. Mas você sabe que tem um irmãozinho ali que está precisando, uma palavra, está precisando de alguma coisa. Poxa, eu queria aproveitar a oportunidade ali para puxar ele para a luz. Não quero ser luz na escuridão, né? Porque a gente tem que, poxa, é uma guerra espiritual, Tem que brilhar. né? A gente sabe que principado e potestade do ar, né? Como você disse. A nossa luta é, e a gente precisa levar o peso de glória, levar o peso de luz para os ambientes. Num caso assim, especificamente, certo? Se minha intencionalidade, meu objetivo, aparentemente, no meu ver, apesar que eu estou indo na casa do inimigo, né? Entendeu? E a gente entende também que o ideal também a gente sabe que é o inferno mesmo, povoar o céu, né? Mas não seria uma forma de eu também me vulnerabilizar, tá indo, tipo assim, me expor e ser atacado, porque quem está em pé cuidado para não cair também, né? Às vezes o camarada pensa que está forte, mas é uma maquinação para o cara ser derrubado. Como é que eu levaria de uma forma mais sábia uma situação dessa? Vou fazer umas perguntas. Amigo. Né? Cada estreito, viu? Eita, Jesus. Além desse, quem está de pé cuide para que não caia, a palavra de Deus nos orienta a sermos sábios. A gente precisa ter sabedoria.
Ele diz que a gente vai pisar a cabeça da serpente, vamos pisar em escorpião, nada animal vai nos acontecer e tudo. Mas a gente precisa ser prudente. E inclusive com relação à nossa cultura. Veja, talvez você vá para uma festinha na casa de um amigo ali, você, né, durante o período de carnaval, mas vem aqui, é tudo família, bicho, a gente nem bebida alcoólica tem, mas tem da temática ali do carnaval. Mas você sabe, você chegar ali, naquele ambiente, não vai ser legal você estar ali. Veja, quem deve reger isso é a sua consciência. É a sua consciência. Mas você, será que vale a pena se expor? Né? Vale a pena se expor a isso? Tem coisas que a gente precisa ponderar. Se vale ou não a pena. Se a gente não está indo, às vezes, com até essa desculpa, não, eu estou indo ali porque eu vou falar do Evangelho e tal. E, infelizmente, hoje, os ambientes sociais aí fora estão todos prostituídos mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dia desse eu cheguei na praia. Começo do ano agora. A gente estava na praia. Me sentei na sombrinha. Do lado, duas meninas. 18, 20, na faixa de 18, 20, 25. Não tinha 25 anos, não. Tinha não. 20, 22, por aí. Colocaram músicas para tocar do lado assim. Que eu tive que me levantar e sair. Porque a gente não suportou. São indizíveis as músicas. Era uma narração pornográfica. Era uma narração pornográfica. Em forma de música. Na praia. No ambiente público. Eu disse, vamos sair daqui, gente. Eu estava inclusive com a Rochinha. A Manu disse, pastor, o que é isso? Eu disse, minha irmã, disse, vamos sair daqui. Ela saiu para o da sombrinha, a gente foi lá distante. E escutando o áudio, duas meninas novas. Eu disse, Não vem dessas coisas. eu já fui para ambiente, né? Eu já celebrei casamentos. Que eu vou dizer a você, hoje eu não fico. Eu celebro e vou embora. Eu não fico na festa. Eu não me escandalizando. Eu já celebrei casamento de crente.